Galera, vamos falar hoje do caso da Cervejaria Petrópolis, que entrou com recuperação judicial no último dia 27 de março de 2023, mais precisamente por volta de 1h da tarde. Analisando o caso, muito interessante inclusive, a gente verifica que eles têm um passivo declarado de 4,4 bilhões de passivo e o grosso modo desse passivo, assim, a grande fatia disso daí está dividida entre bancos com 2 bilhões e fornecedores com 2,2 bilhões. A outra diferença está distribuída entre funcionários, ex-funcionários, passivo trabalhista e pequenos fornecedores, que são microempresas e EPPs. Esse é o grosso dessa recuperação judicial. É uma recuperação judicial que está tramitando no Rio de Janeiro, tá? Muito bem elaborada, inclusive, uma peça bem feita. Olhando os motivos e a exposição de motivos, porque toda a recuperação judicial obriga que a recuperanda, nesse caso, fale o que aconteceu. E quando ela entra nesse mérito para contar como aconteceu, eu verifiquei algumas informações super interessantes para vocês. Primeira coisa, o grupo é composto por 31 empresas, tá? Dessas 31 empresas, a Cervejaria Petrópolis, que é a grande mãe e a grande, assim, o pilar de todas elas, é a venda de bebida alcoólica e não alcoólica. É o segmento maior dentro desse conglomerado. Um outro segmento de muita relevância também diz respeito à parte de energia limpa, que eles acabaram adquirindo no ano de 2008, algo nessa data, 2007, 2008, alguma coisa para entrar nesse segmento de energia limpa e também fazem parte desse mercado. Outra operação que eles possuem é o agronegócio, propriamente dito, provavelmente com fazendas, etc e tal. E o quarto e último negócio seria ligado à parte imobiliária, que são os ativos imóveis adquiridos ao longo do tempo que fazem parte da operação como um todo. Então, o grupo é composto por venda de bebidas, energia limpa, agronegócio e a questão imobiliária, venda aluguéis, etc e tal e tudo mais. Dentre todas essas operações, o que esse grupo alega como o ponto base de toda a crise, de toda a dificuldade que eles estão passando? Eles alegaram que o passivo deles com bancos financeiro, passivo financeiro é alto, né? Automaticamente isso é algo que vinha preocupando muito o fluxo de caixa, mas nunca teve problema. Até 2020 andou super bem, porque as vendas aconteceram naturalmente e o custo de produto, o custo da mercadoria estava muito bem equilibrado. Naquele ano de 2020 eles estavam bem posicionados no mercado, em torno de 15% do share do mercado, ou seja, eles estavam super satisfeitos, super posicionados e seguindo bem. Tá? Dentro dessa linha toda que aconteceu a pandemia, a inflação subiu demais e o custo da mercadoria subiu muito além da inflação. Esse é o primeiro argumento colocado na petição inicial como argumento base desse pedido de recuperação judicial, que a inflação foi uma declarada, mas o real custo das operações subiu mais de 40%. E acontece um fenômeno interessante aqui nas alegações que eles falam, olha, subiu 40%, automaticamente a Cervejaria Petrópolis, ela corrigiu, ela equacionou o seu preço para poder atingir o ponto de equilíbrio, enquanto que os concorrentes mantiveram o preço com um reajuste muito inferior. O que acabou acontecendo? Eles perderam o mercado nesse sentido e foi nesse momento que ela acabou perdendo uma grande fatia de mercado. E como um cenário perfeito que eles mesmos colocam na petição inicial deles desse pedido, eles falam o seguinte: além de ter perdido uma grande fatia de mercado por ter reajustado o valor de venda, eles tiveram um problema muito forte no endividamento, porque todo o seu endividamento vinha sendo corrigido pela taxa Selic. E a taxa Selic desde o ano passado vem subindo a valores galopantes aí, e nesse momento estamos falando de uma Selic de 13,75%, ou seja, o endividamento em números, eles acabaram tendo um prejuízo no fluxo de caixa de aproximadamente 390 milhões de reais só por conta dessa alteração da taxa Selic. Automaticamente esse valor saiu do caixa, eles não tiveram condições de equilibrar e acabou ocasionando esse pedido de recuperação judicial. O que há de interessante também na fundamentação desse pedido de reestruturação judicial é que eles alegam que a concorrência não subiu o preço por efetuar uma prática tributária denominada de abusiva, onde eles fazem algum tipo de operação com fornecedores de Manaus, região da Zona Franca. Então assim, eles falam, olha pessoal, eu no Rio
né, e nas sedes que eu tenho, acabo comprando de fornecedores locais e tudo mais e vou tocando o negócio numa boa. Acabei sofrendo muito com essa questão do reajuste, enquanto que meus concorrentes compram de fornecedores de regiões com isenção e eu acabo perdendo esse benefício fiscal porque eu não utilizo dessas práticas que eles entendem como abusivas. Eu não tenho nesse momento como fazer um crivo de valor em cima do que eles alegam, até porque o direito de resposta dos concorrentes ou não, se vai existir ou não, eu não sei. Até porque não é uma questão que é relevante para o caso agora, o que é relevante é assim, está em crise e precisa equacionar. Então, uma vez alegado qual é realmente os motivos, que seria inflação mais essa concorrência que de certa maneira agiu de forma desleal, foi o que ocasionou esse pedido de recuperação judicial. Um ponto extremamente positivo analisando toda a documentação é que o passivo trabalhista, né, com pessoas, independente de ser funcionários, ex-funcionários, prestadores de serviço e microempresa e EPP, representa aproximadamente 5% do total da dívida. O que para nós do mercado é muito bom, é um índice muito interessante porque demonstra que o seu Walter Faria, que é o fundador do grupo, é um cara que se preocupa com as pessoas que estão no seu processo do dia a dia. Então, gente, eu entendo que é uma recuperação judicial que começou com o pé direito, que vai dar tudo certo. Você que é colaborador e está aí no dia a dia, você que é um pequeno fornecedor, microempresa e EPP também, você não vai ter tanto problema. O maior gargalo desse problema, o funil desse problema, está com os bancos em primeiro lugar e segundo com os grandes fornecedores, tá certo? Essa é uma análise geral, uma análise ainda muito preliminar. A recuperação mal começou, na verdade, e eles já tiveram a primeira vitória no judiciário, no nosso entendimento, que foi, eles conseguiram, através de uma liminar, de uma tutela antecipada que o judiciário concedeu no Rio de Janeiro, para que destravassem aproximadamente 384 milhões de reais que estavam depositados em contas de bancos, no qual esse dinheiro eles não tinham acesso, porque na prática eles já tinham feito uma operação financeira, esse dinheiro estava de certa forma atrelado ao banco e não era mais deles, eles conseguiram liberar esse recurso. Tá? Eu acredito que esses bancos nos próximos dias vão estar tomando as medidas legais judiciais para poder recorrer e tudo mais, até para que também, né, a justiça tem que haver um equilíbrio e vamos ver os próximos capítulos de como vai se dar essa recuperação judicial. Mas uma coisa é certa, essa recuperação judicial vai desencadear no mercado de bebidas, com toda certeza, uma grande insegurança. Afinal de contas, a cervejaria Petrópolis é considerado um grande player de mercado e, como mesmo está descrito na própria inicial, até 2020, a maior fatia do mercado era deles. Então, assim, gente, vai ter muito desdobramento em relação a fornecedores, a pequenos contratempos que eles vão passar a ter, ou seja, muita atenção agora envolvendo todos que estão ligados nessa cadeia. Transportadores, pessoal de logística, pessoal de armazéns, pessoal todo que envolve esses representantes comerciais ligados à operação que tem grandes contas, parte de fundos de investimento, securitizadoras e bancos, um alerta muito grande no setor agora, o que vai acabar ocasionando um efeito cascata. Essa é a nossa visão a respeito desse caso e dos próximos desdobramentos. Muito obrigado, galera. Eu vou deixar aqui o link dos nossos canais, Instagram e tudo mais. Gostaria que vocês se inscrevessem, dessem um like e compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Faz parte do nosso processo de crescimento e faz parte da nossa história caminhar junto com vocês. Muito obrigado.